Olá pessoal, hoje a gente vai chegar onde a gente queria chegar desde o começo, que era resolver equações diferenciais por séries de potências. Então a gente teve um trabalho todo aí para a gente enxergar esses caras como funções e especialmente saber o domínio, né? E aí uma vez que a gente sabe que esse domínio é não degenerado, que é um domínio que tem raio de convergência positivo, a gente viu que a gente pode fazer cálculo com essas funções e derivar elas se deriva como polinômio. E aí tudo fica muito próximo de como a gente fazia quando a gente resolvia a EDO por polinômios. Que é, a gente tem essas expressões, né? Colocando em notação de somatório. A derivada a gente pode expressar assim, ou se a gente quiser expressar em potências de x elevado a n, a gente desliza aqui os termos, beleza? Aqui começa do 0 ou do 1, dependendo da sua conveniência. Porque quando você derivou aqui tem que perder um termo constante. A mesma coisa aqui, a segunda derivada, você tem várias maneiras de escrever, né? Derivando cada termo desse daqui, ou derivando cada termo desses aqui, ou ainda deslizando para botar tudo em potência de x elevado a n. Beleza? Então essas são as... A gente sabe que isso aqui faz sentido quando a sua série de potências tem raio de convergência positivo. Beleza? E a gente sabe também que se essa aqui tem um certo raio de convergência, as derivadas também têm o mesmo raio de convergência. Beleza? O domínio pode mudar, mas o raio de convergência permanece o mesmo. Em geral, a filosofia é que quando você deriva, o domínio pode diminuir, e quando você integra, o domínio pode aumentar. Né? Porque quando você deriva por esse n aqui, então pode ser que as parcelas vão para zero mais devagar. E aí tem menos chance de convergir. Mas a gente viu que ainda assim o raio de convergência tem que ser o mesmo. Beleza? A mesma coisa quando você integra. Né? Quando você integra, você divide por n, então o cara que você integrou tem mais, as parcelas vão para zero mais rápido, tem mais chances de convergir. Então quando você integra, o domínio pode aumentar, mas o raio de convergência continua sempre o mesmo. Beleza? E aí para resolver EDO, o que a gente precisa é determinar quem são esses coeficientes, né? E lembra, os primeiros são dados, o C0 é o termo constante, é dado por y0, o C1 é o termo constante da primeira derivada, é dado por y' de zero. Então, o C0 e o C1 são dados pelas condições iniciais. E os outros coeficientes, além de C0 e C1, são dados pela EDO, são dados pelas equações de recorrência. Tá? Então, vamos lembrar como isso funciona. Aqui tem diversos exemplos. Eu vou direto, por exemplo, que mais interessa para mim. Né? E é sempre um bom momento lembrar que esses exemplos todos do livro é importante que vocês leiam. Nem sempre nas aulas, nas videoaulas, eu vejo todos os exemplos, eu vejo os mais relevantes para a aula, mas eu, né, espero que vocês estejam também lendo o livro, além de assistir às aulas, tá? As aulas cobrem 90% do livro, mas ainda tem exemplos importantes do livro que é importante vocês cobrirem sozinhos, tirarem dúvidas. Inclusive, alguns estão relacionados à lista de exercício. Então eu vou já direto para esse exemplo aqui que a gente já resolveu por polinômio, que é a equação de Hermite. Então a gente viu a equação de Hermite, uma equação de coeficientes variáveis. Foi a primeira equação de coeficientes variáveis que a gente considerou. Né? Tinha a ver com você considerar um movimento de uma partícula subatômica em uma dimensão sujeita a um potencial elástico e ver quais são os movimentos possíveis em ter movimentos em termos de mecânica quântica. Né? Então esse y aparecia porque a gente procurava aquelas funções que o quadrado dava densidade de probabilidade e a gente estava procurando funções, se não me engano era dessa forma aqui. Isso. E aí a gente
tem esse perfil normal aqui, e a gente, além do perfil normal, que outras coisas podem aparecer. Então a gente viu que na energia mais baixa a solução era y igual a 1, e a gente depois viu soluções em energias mais altas, apareciam polinômios, e apareciam soluções também que não eram polinômios, a gente não sabia o que fazer com elas. Agora a gente vai saber o que fazer com elas. Então a gente volta para a equação de Hermite. Vamos procurar soluções dessa forma. Antigamente isso aqui era só polinomial, mas agora isso faz sentido também quando isso aqui não é polinomial, desde que isso aqui tem raio de convergência positivo. Como é que eu vou saber se isso aqui tem ou não raio de convergência positivo? Eu vou saber quando eu for resolver a EDO, à medida que eu for resolvendo a EDO. Quer ver? Nessa altura do campeonato a gente ainda não sabe. Mas é importante saber para eu poder tratar isso aqui como um polinômio, né? Para eu poder derivar e etc. Então vamos supor que o raio de convergência é positivo. Tá? Isso permite então a gente derivar e substituir na EDO. Então, isso eu vou fazer rápido porque é totalmente análogo ao que a gente já fez com polinômio. Então, multiplicar por 8, o 8 entra, né? Se a série converge, quando você multiplica por uma constante, continua convergindo. O y' você deixa nessa forma, que é mais conveniente, porque você sabe que você vai multiplicar por esse cara. Também distributiva, já vai ficar a potência de x elevado a n. O y duas linhas deixa assim. E aí, como está tudo potência de x elevado a n, faz aquela brincadeira de deslizar esse cara até chegar ao x elevado a n. Para fazer isso, você tem que aumentar do n para o n mais 2. E o resto vem junto. Beleza? Então, como eu estou fazendo do n para o n mais 2, aqui eu percebo que eu posso começar do 2, né, que são os caras que eu derivo e vão morrendo, né? Coeficiente constante, depois o coeficiente constante da primeira derivada. Beleza? Aqui é n igual a 1. N igual a 2 é aqui. Beleza? E eu vou, acho que a gente já fez, né, para polinômios, e como a gente viu que quando o raio de convergência é positivo, eu derivo série de potências como se fosse polinômio, é totalmente análogo, tá? A diferença é que quando eu mexia com polinômio, eu não precisava me preocupar com esse infinito. Esse infinito é só porque eu não sabia o grau do polinômio. Agora pode ser que não seja um polinômio, e eu tenho que me preocupar com o raio de convergência, tá? E aí, substituo na EDO, como a gente fazia antes. E eu caio assim, para o y ser solução, os coeficientes têm que satisfazer isso aqui. E aí, de novo, é que a gente cai naquela história. A gente usava assim, se um polinômio é zero, é porque os coeficientes são todos zeros, né? A mesma coisa a gente viu que vale para a série de potências. Se a série de potências tem raio de convergência positivo, essa série de potências vai ser igual a essa, somente se os coeficientes são iguais. Agora, essa série de potência é a série de potência zero. Então, esses caras vão ser iguais para todo x num intervalo não degenerado, somente se isso aqui, os coeficientes são iguais para todo n. Tá? Eu percebo que, de novo, para isso aqui valer, eu tenho que saber o raio de convergência, que a gente ainda não sabe. Mas a gente vai ver como a gente sabe. Tá? Então, para ser solução, os coeficientes n têm que satisfazer isso, que a gente viu que a melhor forma de lidar com isso é isolar não o Cn, mas o Cn mais alto. Tá? Que é o que a gente chama de equação de recorrência. Então, as condições iniciais determinam os primeiros coeficientes e a equação de recorrência determina os restantes. Beleza? Então, aí para obter soluções a partir disso aí, a gente vai usar de novo aquele conceito de soluções canônicas. Aqui a gente tem que obter um par de soluções, né? Então a gente vai usar aquelas condições iniciais especiais
que são como se fosse o cosseno e o seno, né? Então isso aqui é como se fosse o cosseno dessa equação diferencial. E aí você percebe o seguinte, quando você usa essas condições iniciais, como a recorrência vai de 2 em 2, os coeficientes ímpares são todos zeros e os pares, o que acontece com os pares? Começa do 1, depois o próximo par dá isso aqui, e aí, sem precisar fazer essas contas, você já percebe que para n par, isso aqui pode dar zero, né? Isso aqui dá zero justamente quando n é igual a 4. Ou seja, o C6 é zero. E se o C6 é zero, como a recorrência é de 2 em 2 e sempre multiplicando o coeficiente anterior, o C8, o C10, todo mundo dá zero, certo? Então esse é o caso que a solução dá um polinômio. É o polinômio que a gente tinha achado. Esse polinômio aqui. Tá? Você nem precisa... Se você fica atento ao que for perguntado, se eu não perguntar qual é o polinômio, né, a gente fez isso no teste, né? Se você quiser saber, qual solução é polinômio e qual não é. Você não precisa achar esse coeficiente, só você olhar para n par e eu vou ter uma solução polinomial, porque os ímpares vão ser todos zeros, os pares não vão ser todos zeros, mas vão ser zero a partir da potência 6, né? Então vai ter um polinômio de grau 4, que a gente já tinha achado, né? A questão é que a gente tinha achado uma solução que não era polinômio e a gente não sabia o que fazer com ela. Se a gente usa as outras condições iniciais do par de condições canônicas, agora seria o seno dessa equação diferencial. Então agora os pares são todos zeros, tá? E os ímpares? Os ímpares vão poder vão ser zero em algum momento? Só vai ser zero, né, porque a recorrência é Cn mais 2, isso aqui vezes Cn, né? Então só vai ser zero se isso aqui for zero, né? Se o numerador for zero. Agora para n ímpar, esse numerador não é zero, né? Então, os coeficientes ímpares nunca se anulam. Tá? Não tem coeficiente par essa solução aqui, y2, e tem os ímpares e eles não se anulam. Beleza? Então, isso aqui realmente não é um polinômio. E aí a gente antes parava aqui, né? Não é um polinômio, a gente não sabia mais o que fazer, a gente já conseguia só uma das soluções. Agora a gente consegue seguir adiante, porque a gente consegue dar um sentido para expressões desse jeito. E o primeiro cuidado que a gente tem que tomar é saber o raio de convergência disso aqui, tá? E aí é o seguinte, acontece uma coisa interessante. Para saber os raios de convergência, a impressão é que a gente precisa saber os coeficientes, né? Para usar o teste da razão ou o teste da raiz. Mas a gente vai ver aqui que a gente não precisa saber explicitamente os coeficientes. Como eu já sei que esses coeficientes são todos diferentes de zero, né, eu estou na condição que eu posso usar o teste da razão. Né? E aqui que vai ser usar o teste da razão. Vamos escrever isso aqui. Vou escrever em notação de somatório. Só tem potências ímpares, né? E eu sei, aqui é todo mundo diferente de zero. Vamos usar o teste da razão. Então eu vou ter que calcular o quê? Pegar a parcela usual
e dividir pela próxima parcela, certo? A próxima parcela aqui em cima. Quem é a próxima parcela? Aqui é um erro comum. O pessoal achar que a próxima parcela é isso aqui. Mas isso aqui não faz o menor sentido, né? Porque isso aqui é par, né? Isso aqui é par, e aqui só aparece caras ímpares. A próxima parcela é a próxima parcela ímpar, certo? Você pode fazer esses dois jeitos. Pode fazer do jeito que eu acho ruim, que é simplesmente eu tenho que trocar quem? O K pelo próximo K. Então aqui é 2K mais 1, mais 1. E aqui também, K você troca por K mais 1, tá? Eu acho isso ruim porque é muita álgebra, esconde o que está acontecendo. O que está acontecendo é simplesmente você pega o próximo ímpar, tá? Se o seu ímpar é 2K mais 1, o próximo ímpar é 2K mais 3. Se você fizer a conta aqui, vai dar 2K mais 1, mais 2, mais 1, mais 3. Beleza? Porque lembra, né? Como é que são os ímpares? Aqui eu estou enumerando os ímpares com 2K mais 1. Então, qual é o ímpar, o próximo ímpar? 2K mais 3. Qual é o ímpar anterior? 2K menos 1. Beleza? Então, o teste da razão é isso que você tem que fazer. Já tem exercícios na lista com isso aparecendo, vocês já se acostumarem com isso. Beleza? Então, na verdade, você vai ter que fazer o seguinte limite. 2K mais 3. Ops, deixa eu usar as mesmas cores. 2K mais 1. 2K mais 3. E aqui, ó, se eu cancelo, sobra o x ao módulo de x ao quadrado. Beleza? Então o teste da razão vai ser calcular esse limite. E aí você tá, como é que eu vou calcular isso se eu não sei os coeficientes, né? E aí vem a coisa bacana. Na verdade, para você fazer o teste da razão, você não precisa saber os coeficientes. Você precisa saber essa razão entre os coeficientes. E se você olhar lá na equação de recorrência, a equação de recorrência te dá justamente isso, né? Como é que é a equação de recorrência? Ela é Cn mais 2 igual tananã, tananã, Cn, né? E aqui no meio o que aparece? Isso aqui, né? Dois n menos 4 n mais 2 n mais 1. Certo? Então, o que a equação de recorrência te dá é justamente o que a gente precisa, que te dá a razão entre dois coeficientes sucessivos, sendo que são sucessivos porque só tem coeficientes ímpares, né? Então os sucessivos vão de 2 em 2. Beleza? Você pode escrever assim, desde que eu saiba que os coeficientes não se anulam, que é o que está acontecendo aqui. Então, se eu sei que Cn nunca é zero, que é o que está acontecendo aqui, eu tenho isso. E aí é legal você pensar assim, porque o que a gente está fazendo é isso aqui para n ímpar, né? Certo? Então, isso que está aparecendo aqui é isso aqui. Para n ímpar. Né? Para n igual a 2K mais 1. Tá certo?
Então é aquela história que eu falo, você tem que olhar para além da sopa de letrinhas e perceber o que está acontecendo. Então, na verdade, esse limite que a gente tem que calcular, que a gente tem que botar aqui, é isso, é esse termo da equação de recorrência, 2k mais 1 menos 4 sobre 2k mais 1 mais 2, 2k mais 1 mais 1. Eu vou botar logo 2k mais 1 mais 3, 2k mais 1 mais 2. Beleza? Então, ó, teste da razão que parecia ser impossível aplicar numa coisa dessa, na verdade você vê que dá para aplicar porque a recorrência me dá justamente essa informação da razão entre os coeficientes, que é o que eu preciso aqui, tá? Aí vamos calcular esse limite, né? É o limite em k, né? E aqui embaixo, se você vê qual a potência de k que aparece aqui, que aparece k ao quadrado, né? E aqui em cima aparece k. Então isso é tudo que você precisa saber. Esse limite aqui dá zero. Né? O de baixo ganha. E 0 vezes x ao quadrado, tá? Dá zero. Então o teste da razão deu zero. Se o teste da razão deu zero, como é que a gente usa o teste da razão? Né? A gente tem que saber quando é que dá menor do que 1, quando é que dá maior do que 1. Né? E é indeterminado quando dá igual a 1. Quando dá menor do que 1 converge, maior do que 1 diverge, igual a 1. Indeterminado. Só que 0 é sempre menor do que 1. Então essa série de potências sempre converge, logo o raio de convergência dela é infinito. Então olha que legal. Mesmo isso aqui não sendo um polinômio, é uma solução. Tá? É uma solução genuína da equação diferencial. Então agora a gente tem uma solução que a gente não tinha antes. Aí se você me perguntar, mas que função é essa? É essa daqui. Mas como é que eu determino os coeficientes? Com uma equação de recorrência aqui. Você consegue determinar, né, alguns quantos vocês quiserem. E aí parece que é uma solução ruim, mas na verdade é o contrário. Né? Isso aqui, inclusive, você tem uma solução e tem uma receita para aproximar ela. Você pode, né, obter quantos coeficientes você quiser. Quanto mais caras você botar aqui, mais próximo você vai estar dessa solução. E essa solução, o domínio é a reta toda. Beleza? Então, finalmente, conseguimos resolver a equação de Hermite achando um par de soluções fundamentais. São essas aqui. Tá? E aí o fato da gente ter achado o raio de convergência e ele ser positivo, tá? Justifica tudo que a gente fez antes. Lembra que, ó, para fazer tudo que a gente fez antes, que era o quê? Derivar como se fosse polinômio, manipular assim, né, igualar usando unicidade dos coeficientes, tudo a gente estava supondo que o raio de convergência era positivo, né? E a gente consegue justificar isso, a gente diz, né, a posteriori. A gente vê que, de fato, realmente tem raio de convergência infinito. Beleza? Então você vê como é, uma vez que a gente tem todas as ferramentas de séries de potências, resolver equações diferenciais com série de potências é simples, é simplesmente voltar na recorrência. E perceber que a recorrência, além de ter informação dos coeficientes, também tem informação do raio de convergência. Tá? Mas percebe aqui que eu não estou dizendo qual é o domínio da solução. Tá? Aí já é outra questão. Domínio da y2, não se, né? Nesse caso eu sei porque o raio de convergência é infinito, então o domínio é tudo. Tá? Mas você vai ver vários exemplos na lista, e alguns que a gente vai fazer aqui, mais adiante, que às vezes você faz
A equação de recorrência vai te dar um raio de convergência, digamos, 1. E aí você não vai ter o domínio todo, né? Então, nesses casos, nem sempre é fácil achar o domínio, porque para achar o domínio você tem que realmente saber tudo sobre a sua série de potências. Mas quando a gente está resolvendo equações diferenciais, a gente só precisa saber o raio de convergência. O domínio não vai ser o mais importante aqui. A gente só precisa saber o raio de convergência para a gente, né, justificar, saber que é um raio de convergência positivo e justificar tudo o que a gente fez até agora. Beleza? Então, o lance é isso. Perceber que a equação de recorrência também te diz... a gente já tinha visto se dizia se a solução era polinômio ou não. E quando não é polinômio, a equação de recorrência te diz o raio de convergência. Tá tudo lá. Basta saber ler. Beleza? E aí não tem muito jeito. Não vou ficar fazendo muitos exemplos aqui, porque isso aqui é uma coisa muito prática. É importante vocês mesmos fazerem os exercícios e perceberem como é que você usa a equação de recorrência para obter o raio de convergência. Beleza?